Oiê! Hoje nós vamos falar sobre os aspectos da comunicação e a expressividade de um dos maiores apresentadores da TV brasileira, Gugu Liberato. Obrigado. Nessa última semana, dia 20 de novembro, nós recebemos essa triste notícia. Depois de um acidente doméstico, perdemos Gugu Liberato, aos 60 anos, super novo. E hoje eu venho aqui fazer essa homenagem a esse apresentador, a esse artista que a sua história se mistura até com a história da TV brasileira. Gugu fez parte das nossas noites de sábado e também dos nossos domingos, com alguns programas como o Sabadão Sertanejo, Viva a Noite, Domingo Legal, tinha lá o Roletrando, o Passa ou Repassa, TV Animal, vários programas memoráveis. E para fazer essa homenagem nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos da sua comunicação, sobre o que faz dele um grande comunicador. E o primeiro aspecto que nós observamos na sua comunicação, que chama bastante atenção desde o comecinho da sua carreira, é a sua simpatia. O Gugu, ele não é um cara com grandes atributos, e aqui eu estou dizendo atributos físicos, ele não é um cara muito alto, ele não é feio, mas também não é um galã, ele também não tem aquele vozeirão potente, mas também a voz ok. Então ele não tem grandes características para se dizer uau, mas é justamente isso que faz do Gugu uma pessoa próxima. Parece até uma pessoa da família. As pessoas se conectam com ele pela sua simplicidade e pela sua simpatia. E essa proximidade, essa simplicidade começa justamente com o seu nome. Ele é o Gugu Liberato, ele não é o Augusto. Então, desde a maneira como você se apresenta, isso já te dá uma identidade, já te dá uma personalidade. Por exemplo, aqui no canal, eu decidi colocar o nome de Cá Me Disse. E não assim, doutora Camila me disse, ou algo dessa natureza. Não que eu não valorize a minha titulação. Mas a ideia do canal é trazer essa questão da comunicação, da voz e tudo mais de uma maneira muito simples, muito descomplicada. Então por que não você que está aí do outro lado me chamar de K, simplesmente, em vez de me chamar de doutora Camila? Então essas escolhas, elas ajudam a moldar um comunicador e trazem um pouco dessa natureza, de que tipo de imagem você quer transmitir para a sua audiência, para o seu público. E com o Gugu foi justamente isso, ele tinha essa proximidade, ele tinha uma troca muito grande com a sua audiência. Então, por exemplo, ele tinha bastante bordões. Então, se ele, lá no Domingo Legal, ele falava domingo e o pessoal, legal. Então, ele desenvolveu essa brincadeira com a plateia, dele falar alguma coisa e a plateia concluir. Isso traz uma conexão e também traz a proximidade. São aspectos da comunicação não verbal que não necessariamente estão atrelados a uma condição de voz, uma condição de comunicação em termos de ajuste, de recurso, mas também faz parte dos recursos e habilidades comunicativas. E tudo isso foi construindo o grande comunicador que ele foi. Ele sabia conduzir essa plateia, porque programa de auditório é isso, você tem que animar o auditório o tempo todo para poder manter aquela energia. E para manter essa energia também tem que ter o quê? Alegria. Porque os programas do Gugu, eles tinham muitos quadros alegres, divertidos. Ele estava sempre sorrindo. Quando apresentava os seus convidados, ele fazia uma modulação sempre ascendente, um tom de voz um pouquinho mais agudo para poder combinar com essa entonação ascendente. As suas expressões faciais também combinavam com esses momentos. Claro que tem os momentos tristes também, inclusive ele tinha quadros em que ele ajudava pessoas mais pobres, então tinha uns momentos mais tristes e ele também, com a sua comunicação, com a sua expressão, transmitia isso por meio da sua voz e da sua imagem. E assim, alguns dos seus quadros mais memoráveis, se a gente for analisar hoje, alguns deles são bem sensacionalistas, outros bem apelativos, mas estamos falando de década de 90, 2000, não era uma exclusividade do Gugu ter esse tipo de conteúdo, e é uma época em que o Brasil não pensava tão profundamente nessas questões, então também é importante a gente contextualizar esses tipos de quadros que combinavam também com o tipo de conteúdo consumido na televisão. Aqui vai também um destaque para o seu vocabulário e para o encadeamento de palavras que o Gugu utilizava. Ele tinha um vocabulário simples, acessível, mas ao mesmo tempo ele usava muito bem as palavras.
Ele falava as palavras corretamente, ele não tinha diminuições de palavras, então por mais que fosse uma comunicação um pouco mais próxima, um pouco mais coloquial, não deixava de ser profissional. Ele tinha uma cadência também que ele mantinha, que não era uma fala muito acelerada, mas também não era devagar, porque muitas vezes o apresentador de auditório, especialmente, ele tem uma fala um pouco mais acelerada, então essas palavras elas vão com uma dinâmica maior. E o Gugu não tinha isso, ele tinha uma cadência, era mais ritmadinho, só que não ficava lento. Então também ele construiu essa dinâmica dessa forma, articulando muito bem as palavras e fazendo um bom uso das pausas. E principalmente, eu quero agora agradecer a você que está em casa e a vocês do auditório, né? Agradecer por deixarem que eu entre através da televisão na casa de vocês. Isso no conjunto trazia na sua voz e na sua fala uma tranquilidade, um equilíbrio. E esse jeito alegre, acolhedor e próximo, né, do Gugu, ele fez com que ele também estivesse em outros cenários. Por exemplo, cenário musical. Ele lançou CD, lançou LP, um conteúdo bastante voltado para criança. Então as crianças adoravam ele. Ele também fez alguns filmes com a Angélica, com os Trapalhões. Então ele tem também esse outro lado como ator, como cantor e também como um grande produtor, um grande empresário. O Gugu, ele foi no Viva a Noite, foi o primeiro programa que lançou os Menudos aqui no Brasil. Ele olhou aquilo, viu que a meninada gostou e teve aí uma grande ideia de lançar algumas bandas, alguns grupos dessa natureza aqui no Brasil. Então ele lançou o Dominó, que foi um sucesso, lançou o Polegar também, então o começo das boy bands aqui no Brasil foi com o Gugu, que teve essa grande ideia e que produziu esses meninos. Então, além de todas essas características que fizeram dele um grande comunicador, ele também tinha um olhar para perceber quem que teria ali um potencial para crescer. Então eu vejo isso como uma generosidade muito grande, de você também dar espaço e dar possibilidades para novos talentos. E é com essa breve análise comunicativa e expressiva que eu finalizo a homenagem de hoje a esse que foi um dos grandes nomes da TV brasileira e certamente agora ele está nas memórias e nas melhores lembranças de muitas gerações de pessoas que deixaram que ele entrasse nas suas salas por meio das telinhas, deixando aí a sua alegria, a sua simplicidade e o seu carisma. Muito obrigada, Gugu Liberato. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Também, se você tiver alguma sugestão de um outro grande comunicador que você queira ver a análise aqui, coloque aqui nos comentários. Divulgue esse material entre os seus amigos, entre as pessoas que você conhece. E a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!